Tá faltando tempo aí pra você? Porque pra mim parece que todo dia falta. Como seria se a sua rotina tivesse 30 horas? É o sonho de todo mundo, né? Mas não é assim. A gente tem 24 horas. Eu não gosto muito desses comentários tradicionais aí, sabe, de Instagram. Todo mundo tem 24 horas. Obviamente que não é assim que funciona. Uma pessoa que e eu falo por mim, até 30 anos, eu trabalhava, eu não tinha filhos, as minhas 24 horas eram todas para mim. Hoje eu tenho dois filhos com demandas diferentes, com necessidades diferentes, trabalho, administro a casa, organizo o cuidado da minha família e eu sei que cada minutinho do meu dia ele é precioso. E às vezes, né, a gente tem que fazer escolhas. Tem momentos que eu gostaria de tomar um café, tem momentos que eu gostaria de tomar um banho relaxante, igual quando eu era solteira, mas hoje não cabe mais. Então, você que consegue organizar o seu tempo aí, né, que tem uma rotina mais livre, parabéns. E aquele que tá sempre no sufoco, aquele que tá sempre ali no desespero, precisando encaixar muitas coisas na rotina, vem comigo porque eu vou trazer algumas sugestões aí para você. Eu acredito que é muito isso, né, de encaixar a rotina. Por exemplo, você tem as suas atribuições, dentro daquelas atribuições tem você, tem o seu desejo pessoal ali que gostaria de estar sendo nutrido e alimentado de outra maneira. E quando a gente começa a fazer esse casamento, começa a fazer esse encaixe de dentro da sua rotina, você imprimindo coisas que são importantes para você, eu acredito que isso vai te trazendo satisfação e leveza. Então, a primeira dica que eu vou dar aqui para você é para você utilizar o que a gente chama daqueles minutos vazios. Sabe, às vezes, quando você está dirigindo, quando você está numa consulta, quando você está esperando um filho numa consulta, quando você está ali numa sala de reunião, quando você está num banco de espera, ao invés de você simplesmente pegar o seu celular e ficar lá vendo notícia que não vai agregar nada para você, usa esses minutos a seu favor. Eu utilizo muito esses minutos vazios para ajustar as informações no meu aplicativo aqui do celular. Eu uso para as reuniões, para aqueles controles de data, de agenda, eu vou colocar aqui para você, eu uso o TickTick, que é ótimo. Eu uso a versão gratuita, ele me dá muita facilidade ali, muito estruturado a organização dele. Então, sempre utilizo esses minutos vazios. Meu filho faz fono, então, na hora que ele tá lá na fono, eu fico esperando ele e fico fazendo meu ajuste da semana, tá? Outra coisa que eu sempre tenho a tiracolo também. Um estojo no meu estojo. Eu sempre tenho caneta, eu sempre tenho marcador de página, eu sempre tenho fone de ouvido, eu sempre tenho, ó, post-it, porque nesses momentos eu vou aproveitando ali para utilizar. Eu tenho para fazer as coisas ali que são importantes, que muitas vezes é um livro. Então, eu sempre tenho um livro a tiracolo, eu sempre tenho um estojo, eu tenho um post-it, e isso eu vou colocando no meu dia a dia. Tenho a minha agenda física, eu acabei de falar aqui do tic-tic, mas eu tenho a minha agenda física também, porque eu já falei para vocês que eu sou muito analógica. Então, isso vai me trazendo ali, sabe, uma tranquilidade de eu ir encaixando as coisas que são importantes para mim. Ah, gente, tem o meu cérebro aqui também, que às vezes quando eu tô muito tensa, eu vou fazendo umas respirações, vou apertando meu cérebro aqui e eu vou acalmando, ó. Então, essa é a primeira dica, tá? De você aprender a utilizar os seus espaços vazios. A segunda dica que eu tenho aqui é para você combinar as tarefas conforme o seu nível de energia. Tem até um estudo, né? Tem já um conhecimento de você conhecer o seu ciclo circadiano. Eu acho que é assim que fala. E aí você saber, aí já envolve autoconhecimento, de você saber quais são os horários, o seu maior pico de energia e o de menor pico de energia. Então, o seu melhor horário do dia é onde você tem que colocar as suas tarefas mais importantes para fazer. Eu, por exemplo, eu sou matutino. O meu melhor pico de horário é de manhã. Por outro lado, eu também funciono bem à noite, no silêncio, sabe? Aquele horário da casa que já tá todo mundo dormindo. Muitas vezes eu pego e começo a fazer as coisas 9 horas da noite, vou até meia-noite, 1 hora da manhã.
E é incrível, porque você dorme, apesar de você dormir menos tempo, você dorme com aquele sentimento de dever cumprido, aquela sensação de dever cumprido, e você até acorda energizado. Isso pelo menos acontece comigo. Então, você tem que saber qual é o horário que você é mais produtivo. O horário que você é mais produtivo, você coloca as tarefas mais difíceis nesse horário. O horário que você tem ali um pico intermediário, você coloca as tarefas que são importantes, mas não exige tanto. E os horários de maior cansaço, você coloca as tarefas mais leves. Então você precisa ter clareza assim, qual é o momento que a sua mente está mais clara? Qual é o momento do dia que a sua mente está mais clara? Quando você percebe o seu corpo mais lento? Geralmente, depois das refeições, o corpo fica ali um pouco mais lento. Então, é um momento que você acaba dando uma pausa ali, uma baixa naturalmente. E você já se perguntou quais são os momentos do dia que você tem boas ideias? Isso é importante saber. Eu, por exemplo, eu tenho boas ideias quando eu tô lavando louça, por exemplo. Às vezes eu tô lá lavando louça e de repente eu não tinha pensado nisso. E olha que interessante esse movimento. Você tá fazendo uma atividade mental, manual. Você tá ali, né, mexendo com água, fazendo as coisas e de repente surge uma ideia ali importante para você. Nesses momentos eu vou lá e sempre anoto quando é algo que vale muito a pena. Então, olhando para o seu ciclo de energia ao longo do dia, você tem que ter clareza. Momento da energia mais alta. Até pessoas. Eu tenho uma cliente que trabalha com banco e ela fala que 7 horas da manhã é o horário que a mente dela tá melhor, tá mais livre. E ela senta para fazer as avaliações, as análises financeiras, né, do banco. Então, ela faz toda a leitura de planilhas nesse primeiro horário da manhã. Já vi também advogados falando isso, inclusive que acorda de madrugada, que acorda entre 4 e 5 horas da manhã para fazer o estudo dos processos que a mente está ali mais aliviada, sabe? Então, é sempre isso. Se o momento, o pico de energia, que você está no melhor momento de energia, você coloca as atividades de trabalho mais profundo. Quando a energia está média, você pode colocar ali os trabalhos mais tarefeiros. E quando a energia está baixa, você pode colocar ali, às vezes, um deslocamento, fazer uma atividade física, entende? Aí você vai administrando o seu tempo também conforme o seu grau de energia. Isso é super importante. Outra coisa que você pode fazer é transformar as suas tarefas em bloco de agenda, senão você fica igual uma barata tonta, né? Você faz uma coisa aqui, faz outra colar, então você divide na semana. Tem outras também ferramentas onde você pode fazer isso. O próprio Tic-Tic que eu falei aqui para você, você consegue colocar lá blocos de tarefa. Ele consegue fazer para você até a matriz de Eisenhower, que é a matriz que você coloca lá os tipos de prioridade, tudo free, gente. É muito legal esse aplicativo. Então, você coloca os seus blocos de agenda, os seus blocos de atividade. Para fazer os meus blocos de atividade, eu, por exemplo, prefiro fazer no papel. Eu prefiro escrever e eu tenho até uma parte da minha agenda onde eu escrevo e eu coloco post-its, que aí eu consigo ir trocando as informações e vai me dando clareza do que eu já fiz, do que eu não fiz, do que está pendente, de algo que eu vou fazer num segundo momento. Então, tudo isso facilita para quê? Para a gente tirar da cabeça. Tem até um outro vídeo aqui onde eu falei exatamente isso, como a gente deixa a nossa mente mais leve, que a nossa mente não foi feita para ficar armazenando informação. Então, você organizar a sua rotina com blocos de agenda facilita muito. Quando eu faço bloco de agenda, por exemplo, eu faço até uma divisão do mês. E eu faço esse bloco de agenda tanto da minha vida pessoal, da minha vida profissional e com os meus filhos. Então, na minha vida pessoal, eu tenho lá de 1 ao dia 30 de cada mês as tarefas que eu tenho que fazer. Eu já sei que entre o dia 25 do mês a 30, eu vou fazer as contas da casa, eu vou fazer a lista de mercado para eu fazer no início do mês, eu vou ver toda a pendência da rotina da casa. Isso ajuda demais. Aí, com relação ao trabalho, é a mesma coisa. Eu tenho tudo que eu tenho que fazer, então eu já sei o X de vídeos que eu tenho que fazer, os meus projetos, os meus atendimentos, os impostos que eu tenho que pagar. Eu vou colocando isso porque isso, gente, libera tempo da gente, quando a gente consegue padronizar essas informações, tá? E dos meus filhos a mesma coisa. Inclusive, eu já tô até ensinando os meus filhos a fazer essa gestão do tempo, que meu filho, ele tem 8 anos, ele fala assim para mim, mamãe,
Qual vai ser minha agenda hoje? Eu acho o máximo quando ele fala isso pra mim, mamãe, qual que é a programação de hoje? Porque ele já entende que ele tem uma programação e ele quer ter clareza daquilo que está sendo organizado na vidinha dele, né? A minha filha já não tá nem aí, assim, ela vai, tudo pra ela é festa, tudo é brincadeira, percebe? Então, assim, os nossos filhos, eles vão ensinando pra gente também um jeito ali de operar. Eu sou estruturado, meu filho é mais estruturado. A minha filha, ela já vai para ela sempre é tudo festa. Então você vai se organizando até no seu jeito de ser. Você sabe que uma vez falando disso, eu lembrei agora de uma cliente muito organizada, muito estruturada, porém estava num ambiente muito caótico. O que aconteceu? Essa pessoa começou a procrastinar, começou a não realizar as entregas, e isso começou a gerar um sofrimento emocional para ela, porque eu acho que ela falava: eu não sou assim, o que aconteceu comigo? Eu nunca fui essa pessoa desorganizada, desestruturada, o que, que me fez assim? E aí, dentro do nosso processo de avaliação, eu apliquei um teste nela e falei: mas você é uma pessoa extremamente organizada, você é uma pessoa extremamente estruturada. O que acontece é que você está num ambiente que não te dá estrutura e a partir daí você começou a ficar desorganizado e você não encontrou o seu eixo, sabe? Ela ficou esperando esse eixo de fora, esse eixo não veio e aí ela começou a se sabotar, a se procrastinar, achando que o problema era ela e na verdade não era. Então, vale muito a pena também você entender o seu ambiente. Se esse é um ambiente que te regula, se é um ambiente que te estrutura, falando aí de ambiente profissional, obviamente, pessoal também, né? Uma coisa não interfere na outra. Se você tem um relacionamento, você tem um cônjuge que você é mais estruturado, o cônjuge não é, você vai ter que puxar isso para ele. Senão, se você virar, você seguir o ritmo dele, você começa a sair da sua natureza e isso começa a gerar sofrimento para você. No trabalho é a mesma coisa, que foi o exemplo dessa minha cliente. Entendendo o perfil comportamental dela, o que eu fiz? Eu criei uma rotina de trabalho para ela, pronto. A cliente foi embora, voou, começou a produzir e saiu daquele fantasma que ela estava entendendo que o problema era ela. O problema não era ela, o problema era o ambiente que estava deixando ela desorganizada. Então, você estabelecer critério, você conhecer a sua rotina, você estruturar a sua rotina, você criar blocos de tarefas na sua rotina, gente, isso faz a gente ganhar muito tempo, porque o nosso cérebro, ele quer facilidade, ele quer processo, ele quer estrutura. Então, quando você dá essa estrutura para ele, você economiza tempo e você economiza energia, e é tudo que a gente quer, né? Falando aqui com você agora, fazendo aqui o vídeo, eu tô lembrando que eu tenho estrutura até para as roupas. Olha, não vai me achar chata, hein? Mas as minhas roupas, elas são organizadas por cores. Então, eu já sei exatamente a cor que eu vou colocar. E quando elas estão bagunçadas, gente, eu fico perdida, eu não sei o que eu vou fazer. Então, eu separo as claras, as escuras e as estampadas. E são assim as minhas roupas, as roupas dos meus filhos. E isso faz a gente economizar muito tempo e energia, tá? Vamos para a próxima dica aqui. Eu empilho com tarefas passivas. O que é isso? Eu tô fazendo academia, eu tô ouvindo uma meditação, eu tô ouvindo uma reprogramação de PNL. Eu tô indo no mercado, eu levo os meus filhos junto comigo, pra gente ir conversando, pra gente falando do dia, pra ter esse tempo junto, sabe? Então eu vou fazendo isso a todo instante. Eu tô fazendo uma organização do meu armário, eu tô ouvindo um podcast, eu tô fazendo um transporte, eu tô ouvindo um podcast, tá dirigindo, tá ouvindo aqui as dicas que eu tô trazendo aqui para você desenvolver sua empregabilidade. Inclusive, eu já recebo vários comentários desse tipo. Nossa, enquanto eu tô indo pro trabalho, eu adoro vir aqui maratonar o seu canal. É isso aí, pessoal. A gente vai desenvolvendo estratégias para deixar a nossa rotina mais produtiva, mais otimizada e ganhar mais tempo com isso. Eu não tô falando aqui que você tem que ter uma rotina extremamente engessada, tá? Até porque isso é uma coisa até que acontece comigo. Como eu sou uma pessoa mais estruturada, quando sai alguma coisa da rotina, isso me gera ansiedade. Então, hoje, eu já pego o meu cérebro e aí eu já começo a fazer, né? Respiração, gente, isso é inteligência emocional. Isso é a autorregulação. Isso é você ter clareza. O que eu posso controlar e o que eu não posso controlar. Entende que as coisas até são interligadas? Eu tô falando aqui de organização
de gerenciamento de rotina. E de repente eu entendi que no gerenciamento de rotina, se a minha é uma natureza mais estruturada e eu me desorganizo no processo, isso me gera ansiedade. Logo, eu ativo os meus conhecimentos de inteligência emocional e começo a fazer a minha autorregulação nesse momento. Eu vou apertando aqui a minha espuminha, né, o meu cérebro, e vou fazendo a respiração, e com isso eu vou me regulando e eu vou colocando o que tá dentro do que eu tenho controle e o que eu não tenho controle. E o que eu não tenho controle, se não é um caso de vida ou de morte, eu deixo passar. Isso eu falo até da questão, por exemplo, das minhas crianças. Às vezes de manhã, quem tem filho pequeno aí sabe, às vezes aquela briga, aquela coisa de ir pra escola e atraso, aquilo me gerava muita ansiedade. No início, de chegar atrasado na escola, porque como eu sou estruturada, eu quero cumprir os horários. Aí uma hora eu falei, chega, eu não vou dar conta disso, o dia que der eu levo no horário, o dia que atrasou um pouquinho e tá tudo bem. Percebe que isso é regulação? Então você vê como que você fazer o gerenciamento das suas tarefas, você precisa está também colocando a inteligência emocional nesse processo de como você se regula, de como você lida com a frustração, de como você lida com a sua ansiedade, para você acabar o dia mais organizado emocionalmente, mais estruturado emocionalmente. Ó, dica aí, hein? Que mais, pessoal? Então eu faço muito isso. E a tarefa passiva, como eu falei para você no início, né? Eu sempre tenho o meu arsenal a tiracolo, que aí eu consigo fazer essas coisas. Tem coisa, só que assim, às vezes até uma questão, né? Até quando a gente tá falando em aula, por exemplo, tem momento em que não adianta, você tem que sentar, você tem que ouvir, você tem que ouvir com atenção. Tá? Agora, quando eu tô falando aqui de uma aula, de um conteúdo que não adianta que assim, a absorção ela não é a mesma. Por outro lado, se é a única maneira que você tem de fazer isso é encaixando do jeito que tá, gente, antes feito que perfeito. Eu sou daquela assim, faça, tira da frente e depois você organiza, tá? E o quinto hábito aqui para você se manter organizado é você estabelecer sistemas simples. Como eu falei para você aqui da questão das roupas, você manter as coisas arrumadas, porque quando você consegue manter as coisas arrumadas, fica mais fácil quando você for procurar. Então, os arquivos, tudo bem, como eu falei, eu sou estruturada, então eu tenho o nome de tudo. Eu tenho janeiro, fevereiro, março, eu faço toda essa segmentação. Às vezes até eu me perco na minha organização, tá? Eu confesso. Mas assim, no geral, 70% das vezes funciona, tá? Então, gente, tira as abas, organiza o ambiente, limpa o ambiente, certo? Você vai deixando um ambiente mais limpo, mais organizado para você. O seu computador, aquelas que não tem necessidade de estar lá, tira, não deixa aquilo ocupando espaço, porque tudo isso gera um ruído ali no seu tempo e que você perde o tempo que você não tem arrumando uma coisa que, se você tivesse desde o início estabelecido, construído processos simples de organização, você não estaria tendo problema agora, tá? Então ficam aí essas dicas para você. Faz uma faxina digital sempre. Faz uma faxina na sua mesa de trabalho sempre. Organize o seu computador sempre, porque quando você for procurar as coisas e precisar das coisas, isso fica muito mais fácil, tá bom? E aí, uma dica prática agora para você fazer em 5 minutos. Eu quero que você liste as 3 tarefas que você pode fazer nos seus intervalos aí do dia a dia, que você defina blocos de horário na sua semana. No mês, defina as atividades que você faz ao longo do mês para você saber exatamente como é que você organiza o seu mês e a sua semana, e que você organize o seu navegador também, né? Deixa lá os arquivos no favorito, aquilo que você utiliza, mas são dicas bobas, são dicas simples, mas que otimizam absurdamente a nossa organização e facilitam a nossa vida quando a gente está na correria do dia a dia, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta,
compartilhe. Se tiver alguma dúvida, me deixe saber. Se tiver alguma dica de vídeo para eu trazer para você, coloca aqui abaixo nos comentários. Eu vou deixar também os meus serviços aqui no momento. Eu vou deixar aqui o meu kit LinkedIn Vitrine e a minha mentoria Carreira em Destaque. Vou deixar aqui os produtos da Amazon também, que são esses produtos que eu uso aí cotidianamente. E te aguardo no próximo vídeo. Até lá, tchau!